subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula preparatória da Escola Dominical na classe dos jovens. Eu sou o presbítero Denis Pereira e direto aqui do ADCast Estúdio da AD Belém, em Piracicaba, nós estamos trazendo semanalmente ajuda, auxílio aos professores da Escola Dominical. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo, comentar. Isso faz a plataforma que todos os dias milhões e milhões de vídeos são postados no YouTube em todo o mundo e a gente entra nessa leva também. Quando você comenta, interage, dá like, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e aí ele divulga para mais pessoas, o conteúdo não fica escondido. Então, dá uns glórias aí, interagindo com a nossa aula por aqui também. Esse trabalho tem a direção geral do pastor presidente Irineu Lima Pereira, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Piracicaba, e a coordenação também do pastor Neusley Moura. Eu estou com esta mesa abençoada e à minha frente tenho aqui o cooperador Nicolas. A paz do Senhor, Nicolas. A paz do Senhor, presbítero irmão Denis. Vamos lá conversar um pouquinho mais sobre a lição 7. Na verdade, começar o tema de hoje e espero que seja uma aula proveitosa novamente, como as outras têm sido. Muito bem colocado. Toda semana aqui tem aulas da classe dos jovens e de adultos também, tá imperdível. Compartilhe o link deste canal e das aulas com todo o departamento da sua igreja para que outros professores tenham acesso também. Temos aqui na mesa também o presbítero Jonatas. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, presbítero Denis, meu irmão cooperador Nicolas. A paz do Senhor, meus queridos. Uma honra estarmos aqui mais uma vez com vocês, aprendendo e debatendo junto esse subsídio da lição de número 7. Muito bom. Tá certo. Vamos então iniciar aqui a nossa lição 7, que vai ser ministrada aí no dia 17 de agosto, na maioria dos lugares, né? Eu tenho alguns grupos da EBD no WhatsApp, tem igrejas que fazem na quarta, mas a maioria ainda é no domingo. Então vamos então dar início aqui à nossa aula. Pegue lápis, caneta, bloco de notas para você fazer aí as suas anotações. Perfeito. A lição de número 7 tem como título A Promessa que Não Pode Ser Revogada. E o texto principal encontra-se na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. E o resumo da lição diz: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Temos 3 objetivos para destacar. O primeiro objetivo, então, é explicar que o pacto de Deus era anterior à lei. O segundo objetivo é compreender que a lei não invalida as promessas de Deus. E o terceiro objetivo é apresentar os verdadeiros filhos de Deus. Muito bem, nós vamos aqui a nossa leitura do texto bíblico em classe, em mais uma aula muito especial, de muito aprendizado. Vale muito a pena você participar e interagir. A gente vai dividir aqui a leitura bíblica para ficar dinâmica. O presbítero Jonatas começa com os versículos. Nós estamos aqui, Gálatas, capítulo 3, versículos do 17 ao 24. Presbítero Jonatas, por favor, versículo 17 ao 18. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo,
Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E na introdução, como o presbítero irmão Dionísio também já comentou, nós veremos que Paulo vai fazer muita menção à importância da promessa em detrimento da lei. Lembrando que os judaizantes acreditavam que eram a semente de Abraão, os únicos que estariam ali seguindo a linhagem da promessa. Mas Paulo vem a mostrar nessa lição, ali em Gálatas, que a semente de Abraão é mais abrangente que um povo, que uma etnia, mas ela alcança a todos que creram em Cristo Jesus por meio da fé. Portanto, Abraão, pai da fé, e Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, completou a promessa, a herança, e todos que creem são filhos de Deus. Alcançam, então, a semente de Abraão, o povo que foi destinado pela promessa de Deus. Então, essa é a introdução. Nós estaremos discorrendo sobre esse assunto durante aí os tópicos e subtópicos da lição. Muito bem, nós vamos aqui então iniciar a partir do primeiro tópico, o pacto de Deus anterior à lei, e reforçando a você que interaja com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, interagindo, a sua participação, seja um integrante a mais nesta mesa aqui conosco. Vamos ao nosso tópico 1, o pacto de Deus anterior à lei. Perfeito. Primeiro, presbítero Denis, nosso irmão Nicolas, eu gostaria de orientar ou até mesmo falar para que os professores que não assistiram o vídeo anterior da aula 6 assistam. Muito bom. É muito legal linkar o assunto da matéria anterior, da lição 6, com a lição de número 7, porque as duas, na verdade, todo esse trimestre eles estão ligados e acaba sendo um recurso de subsídio muito bom assistir o vídeo da lição número 6, que contribui bastante para o subsídio dessa lição. O tópico 1, então, o subtópico 1 diz: o pacto de Deus anterior à lei. E aí o tópico diz: a lei não invalida o testamento. Neste tópico, Paulo vai usar, então, de uma linguagem jurídica para explicar para os Gálatas, para a igreja da Galácia, que a promessa feita a Abraão é anterior à lei mosaica, 430 anos antes da lei de Moisés. E ele usa uma linguagem de contraponto, de contraposição, colocando as duas e trazendo essa reflexão para, dessa forma, contextualizar a afirmação de que o justo vive pela fé. Ao apresentar, Paulo, então, nessa sua contraposição, ele usa dois termos, duas linguagens jurídicas para exemplificar ao povo ali da Galácia. A primeira é uma aliança chamada de sinteque, que é colocar junto. E essa aliança que Paulo faz menção é justamente uma aliança feita em comum acordo de possibilidades iguais. Eu não vou só se você não ir. Eu não faço se você não fizer. Eu te dou se você me dar. Essa aliança não é a aliança que foi feita a partir da graça. Até porque, olhando dessa forma, que é o que o apóstolo Paulo vem exemplificar, e o que
o nosso escritor usa nessa explanação dessa lição é que para o homem seria impossível cumprir tudo aquilo que é designado através da aliança. Seria incapacidade. O homem todo ser humano é incapaz de devolver ou de se correlacionar com igualdade a Deus a ponto de afirmar uma aliança em contrapontos iguais, que é essa palavra sintique, colocar em comum. Então, o primeiro pacto que Paulo diz, que faz menção dessa primeira aliança é essa. O segundo termo jurídico que o apóstolo Paulo usa, a segunda palavra é diatque, que é colocar por. E aí sim, traz a ideia de quê? De um acordo em que as partes são desiguais, quando uma parte coloca os termos e a outra aceita ou rejeita. E é dessa forma que que Paulo explica a aliança feita com Abraão. Abraão seria incapaz de retribuir a Deus aquilo que Deus retribui a Abraão. Logo, é uma aliança feita de Deus com Abraão, onde para Abraão há o quê? O ato de aceitar ou negar. Dessa forma, Abraão aceita, e aí é exemplificado para nós que a persistência, Abraão era limitado e não poderia oferecer a Deus, exceto pela fé que tinha no eterno. Então Deus, por sua vez, prometeu bênçãos a Abraão, que por sua vez fez um pacto de servir ao Senhor em obediência de fé. E na persistência de Deus, porque Deus sabia que essa fé alcançaria os gentios. Então essas duas colocações jurídicas, esses dois termos que o apóstolo usa, contrapondo um ao outro, nós entendemos que Cristo veio porque não houve um único justo, ou seja, não houve uma única pessoa que conseguiu cumprir a lei. Logo fica nítido e exemplificado a nós que esta aliança que Deus faz, ele faz com o homem que é inferior. E este homem cabe a aceitar e servir a este Deus maravilhoso que estendeu as suas mãos para resgatar a humanidade. Então, entrando aqui no subtópico 2, a herança vem pela promessa. Vou iniciar fazendo a leitura de Gálatas no capítulo 3, versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente. A palavra herança, ela significa um grupo de bens que foi deixado pelo falecido aos seus herdeiros. E ela exprime, então, a um direito que é dado aos herdeiros. A herança, então, ela é um direito dos herdeiros. E quando nós tratamos da herança, existe um preceito que vem antes da herança, que se chama testamento. O testamento, ele exprime a vontade daquele que possui os bens antes do falecimento, dizendo para quem ele quer deixar aqueles bens ou aqueles direitos, aquelas obrigações, né? Então tudo isso é um entendimento necessário para que a gente compreenda o que o comentarista quer trazer nesse segundo subtópico. E quando trabalhamos acerca da herança e do testamento, nós compreendemos que o que Deus fez para Abraão, por meio da promessa, foi testamentar algo que seria cumprido na herança posteriormente. Então, a promessa, aqui o comentarista fala que ela apresenta a religião de Deus, o plano de Deus, a graça de Deus e a iniciativa de Deus. Mas a lei apresenta a religião do homem, o dever do homem, as obras do homem e a responsabilidade do homem. A promessa do Senhor foi feita a Abraão, o testamento foi escrito, foi lá determinado, não que foi literalmente escrito, mas ele foi pré-determinado ali em Abraão pela fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse testamento exprimiu a vontade do Criador. Ele deixou claro o que o Criador queria fazer. E a lei não tinha poder para abolir essa promessa, essa intenção do Criador. Tanto que ao chegar Cristo, nós recebemos o seu sacrifício como herança. Herança que já foi pré-determinada na vontade do Pai pelo testamento que foi feito ali a Abraão. Se nós quisermos fundamentar um pouquinho mais ainda,
Mas, Gálatas 3,17, mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui? O que o tópico está querendo trazer de reflexão para que fique mais claro aos professores aqui? Não podemos aqui colocar uma rivalidade entre a lei e a promessa, entre Abraão e entre Moisés. A promessa e a lei, um contra o outro, aceitando um, rejeitando o outro. Na verdade, Deus ele é o autor de ambas. E o que acontece? Todas elas tiveram um propósito específico. Vamos ler aqui os versículos 18, o versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. A lei, ela trouxe à luz as nossas transgressões. Porém, ela mostrou ao homem que a transgressão, ela não poderia ser vencida meramente por nós mesmos. Já a promessa, que veio antes da lei, porque Deus já sabia de tudo isso, ela veio para mostrar que mesmo nós sendo incapazes de atingir o nível que Deus tem de padrão moral, ético, nós nunca atingiríamos o padrão da lei. O padrão de Deus, ele é inalcançável ao homem. Porém, o que Deus fez? Deus trouxe o seu filho pela promessa, cumprindo o que foi falado ao pai da fé, Abraão, completando então as obras da lei e trazendo a justificação. Aí foi o que o presbítero Dionísio falou, as lições elas vão se encaixando para que a gente entenda o contexto geral. Não há rivalidade entre a lei e a promessa, mas a lei ela é o fim para que nós consigamos entender a necessidade da graça. Nós nunca alcançaríamos a salvação pela lei, pois a lei em si, por nós mesmos, ela não pode ser cumprida. Por isso, Deus deixou a sua vontade definida ali naquele testamento pela herança a Abraão. E hoje nós podemos desfrutar da graça. Somos herdeiros em Cristo pela graça. E aqui nós encerramos esse subtópico 2, trazendo a leitura, mais uma vez, de Romanos, capítulo 1, capítulo 8, versículo 1 a 4. Que eu acredito que eu até li na lição 6 isso, mas... Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Agora o 4 para encerrar, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A promessa. Promessa se traduzindo aqui para nós. Muito bem. O tópico 1.3, ele vai apresentar esse título: A lei existe por causa das transgressões. Eu até anotei aqui que tem gente que vai questionar isso aqui, né? Quer dizer, por que é que Deus colocou regras lá? Se ele sabia que o homem iria pecar. Entre a juventude, principalmente na escola, na faculdade, tem muitos questionamentos. Deus sabia que o homem iria pecar, iria comer do fruto, então por que ele colocou lá? É uma tentativa de sempre atribuir ao outro a culpa, sempre atribuir ao outro a responsabilidade, né? Mas não é a transgressão que existe por causa da lei, quer dizer, não, eu erro que tem uma lei ali, se não tivesse a lei eu não errava. Não, é a presença de erros consequentes e subsequentes que trouxe a lei para colocar ali um limite. Falou, meu amigo, peraí, né? Então, Paulo explica o motivo da lei existir, pois se não o fizesse, certamente os gálatas manteriam a percepção de que seguir os preceitos mosaicos, sendo gentios, era a forma correta de viver o evangelho. De certa forma, a lei de Moisés pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não pode mudá-la, né? Então, o espelho, ele reflete a imagem de uma pessoa,
mas ele não limpa a imagem dessa pessoa. Não é? Então, qual é o objetivo da lei? Regular as relações entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo, entre o homem e o homem consigo mesmo. Era super importante ali para os judeus. Agora, a lei apontava para o pecado. A lei, ela tem esse propósito, né? Essa característica. Ela aponta para o pecado. Restringia, de certa forma, a maldade, não é? Agora, veja que é da natureza pecaminosa do ser humano tentar bular regras. A lei mostrava o pecado e os homens testavam os limites do alcance dela, pecando contra Deus. Então, o ser humano, principalmente a juventude, né? Ele sempre vai procurar aí testar os limites, ver até onde que ele pode chegar. Então, na antiga aliança, enquanto a lei estava ali estabelecida, o que o homem fazia? Ele ficava testando ali os limites, até onde eu posso ir. Isso é muito comum nos dias de hoje também, entre a juventude também. Agora eu quero deixar aqui bem claro isso, que não é a transgressão por causa da lei. Não tente atribuir aí a Deus uma responsabilidade que é humana. Não. A lei, ela veio por causa do pecado. A lei veio com o objetivo de revelar o pecado. Ele diz aqui em Romanos capítulo 7, que é um dos textos mais maravilhosos na nossa luta contra o pecado. Eu costumo dizer aos jovens nas ministrações que se você não ler as cartas de Paulo, não é? Romanos, por exemplo, é considerado o quinto evangelho, porque ele tem uma carga salvífica aqui, e é Paulo que nas suas cartas vai explicar os porquês do que Cristo fez. Os evangelhos que Cristo está fazendo, ele não se preocupa em explicar. Quem vai explicar detalhadamente é Paulo. Então, por exemplo, Romanos 7, que vai falar dessa nossa luta contra o pecado, versículo 7, que diremos, pois, então? A lei é pecado? Né? Vamos colocar a culpa na lei de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, exceto por meio da lei. Pois eu não teria conhecido o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, se não tem lei, eu estou praticando a cobiça sem saber o que é cobiça e sem saber que isso desagrada a Deus, não é? Então, a lei, ela vem para mostrar, isso aí, não é? A gente pode parafrasear isso como contextualizar, por exemplo, uma estrada, né? Então, imagina, a gente tem aqui no estado de São Paulo uma estrada muito famosa, a considerada a primeira autopista do Brasil, não é? Que é a Rodovia dos Bandeirantes. Tem 4, 5, tem lugares que tem 6 pistas. A velocidade máxima nela, na maioria dos lugares, é 120, mas os carros, principalmente hoje, eles conseguem desenvolver facilmente 160, 180, 220. Então, é como se nós pegássemos a Rodovia dos Bandeirantes e não houvesse nenhuma sinalização nela. Mesmo que a gente sabe que, carro não é avião, mas se não tem placa lá, a gente vai... ninguém falou. Ninguém avisou, não é? Então, a placa está lá. Para quê? Para me sinalizar. Falou, acima de 120, isso é uma infração de trânsito. E é interessante que esse aviso que a lei dá é para a nossa própria proteção. Verdade. É para a gente saber, olha, isso aqui é uma transgressão. Isso aqui que você está fazendo, isso aqui transgride. Isso desagrada a Deus, né? E, ao mesmo tempo, isso me preserva, porque... Aí, se isso aqui desagrada a Deus, então eu não vou testar esse limite, não é? Então, a lei, ela tem esse poder de nos fazer enxergar, olha, isso aqui não agrada a Deus. Então, agora, o que o pecado fez? Ele aproveitou-se do mandamento, tomou ocasião em mim, toda sorte de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Em um tempo passado eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento chegou, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era para a vida, verifiquei que se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, por meio dele me enganou e me conduziu à morte. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, não tem esse negócio de querer colocar sobre a lei uma responsabilidade que é nossa. Não. O pecado, ele se aproveitou da lei, mas é por isso que a gente tem a continuação dessa aula, para entender que
as nossas transgressões, a lei não tem o poder de apagá-las, mas o sangue de Cristo tem. Muito bem. Glória a Deus. É gostoso, né? Falar da aula, você vai falando Muito e vai, bom. né? Muito bem, a gente chegou aqui para o tópico 2 e só dizendo a você, repetindo, inscreva-se, ative as notificações, dá like no canal. Tem muita gente que não conhece o canal, muitos professores. Eu tenho tido a experiência ao longo de 10 anos da aula no YouTube de gente do Amazonas, gente do Acre, Maranhão, Rondônia, tudo quanto é lugar do Brasil e outros lugares também, professores que estão sempre aí precisando de ajuda e nós estamos aqui para ajudá-los. Então é importante que você faça essa repetição do link da aula para que alcance mais pessoas, principalmente pelo WhatsApp, tá? 60%, 70% dos vídeos que você assiste hoje no YouTube são links distribuídos pelo WhatsApp. Então pega o link da aula, vai no WhatsApp da igreja, dos Compartilha. departamentos e compartilha. Vamos aí ao nosso tópico 2. A lei não invalida as promessas de Deus. Muito bom. O título da lição fala justamente sobre a questão da promessa que não pode ser revogada. Neste ponto, nós vemos que revogar quer dizer cancelar, quer dizer anular os efeitos. E este tópico, o subtópico 1 deste tópico 2, diz que a lei não é contra as promessas de Deus. Mais uma vez, a lei não é contra as promessas de Deus. Mas a lei, como já foi dito, a lei sinaliza que o ser humano é incapaz de viver uma santidade baseada na lei. Dependemos da graça de Deus. E nesse subtópico, então, é bem afirmado que o pacto que Deus fez com Abraão 400 anos anterior à lei mosaica não foi alterado com a lei e nem a promessa vem alterar a lei. Os judaizantes não compreendiam que a lei e a promessa de Deus não eram opostas, mas a lei vem, como já dito, demonstrar a incapacidade humana de seguir ou de servir uma vida justa e santa perante Deus, baseada em regras de conduta. Por quê? Porque o ser humano é falho. Romanos vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer na Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 15, que os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Paulo está dizendo isso, sabe para quem? Falando do gentil, que não conhecia a lei mosaica, mas o ser humano sabe quando faz algo errado. Mesmo o ser humano não sendo pautado pela lei mosaica, percebe-se quando fez algo errado. Uma criança percebe-se quando ela fez arte. E dessa forma, a lei vem sinalizar que nós somos incapazes de viver uma vida em santidade. Logo, Deus provê por meio de Cristo a justificação, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, por intermédio da graça de Cristo. E neste subtópico, então, Paulo pergunta aos Gálatas, logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma, de nenhuma sorte. Por quê? Se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas, como já dito, ao homem é incapaz de viver de forma plena, santa, uma vida em santidade, sem ser mediante a intervenção da graça de Deus, sem ser mediante a intervenção do Espírito Santo de Deus. Dessa forma, a lei e a promessa não se anulam, mas a lei aponta mais uma vez a necessidade de Cristo. Por quê? Porque somos incapazes de viver uma vida plena sem
o intermédio da graça de Cristo. Então, o que os judaizantes não compreendiam é que a lei e a promessa de Deus não eram opostas. Deus não criou a lei para se opor à promessa que havia feito a Abraão, mas para conduzir os hebreus à fé em Cristo Jesus. A lei, então, era um aio, como veremos. A lei foi uma forma de demonstrar a fragilidade do ser humano, ou a incapacidade do ser humano, ou a forma má do ser humano, a maldade humana, mostrando que sem o intermédio da graça de Cristo, nós jamais alcançaríamos a salvação. Então, por meio da lei, a graça é exaltada, porque a lei demonstra que necessitamos dessa graça salvífica do Senhor. E é algo muito bonito de nós pensarmos, né, presbítero irmão Dionísio, porque a lei, ela traduz o padrão de Deus. Acho que eu já falei isso aqui umas 2 vezes só nessa lição, que a lei, ela traz para que nós vejamos quão inalcançável é o padrão de Deus para o homem. São 613 leis que nós temos na escrita ali ao Pentateuco, e essas 613 leis, elas são uma demonstração de Deus. Como somos, como nós, por nós mesmos, nunca conseguiremos alcançar esse padrão. O padrão de Deus é inalcançável pelo homem. E a beleza nisso está porque Deus, ele já vendo isso, mostrando a lei e iluminando, ele colocou uma candeia, como se nós fôssemos uma casa, e aquela candeia iluminou aquela casa e viu-se a sujeira que havia ali dentro, aquela bagunça que está ali. Esse era o pecado. E a lei era como se fosse uma norma para que nós pudéssemos organizar essa casa, mas seria impossível para nós. Então, Deus enviou o seu filho, se fez como forma de servo, se humilhou e levou sobre si as nossas dores. Tudo estava embaixo do pecado, mas Deus encerrou tudo debaixo da desobediência para com todos usar a sua misericórdia. A lei mostrou e traduziu que nós somos incapazes de alcançar a Deus, mas Deus propôs a graça pela promessa como uma forma de que nós alcancemos a Ele, independente das nossas transgressões, porque Cristo já levou sobre ele. E esse padrão hoje pode ser alcançado, porque Cristo já levou sobre si. E agora não estamos mais debaixo dessas transgressões, mas agora estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Então, cabe ressaltar também no subtópico 2 que a graça alcançou a todos de maneira uniforme. Também é algo que nós já comentamos. Ela está disponível para todos, né? Ela está disponível para todos. E dentro da graça não há distinção de pessoas. Não existem judeus, gentios, não existe pessoa que é mais santa que a outra. Pelas obras da graça, pelas obras pelas obras da carne, pelas obras humanas, nós poderíamos eventualmente dizer: eu pratico mais que o presbítero irmão Denis, ou o presbítero irmão Denis pratica mais que o presbítero irmão Dionísio, mas a graça, ela é Cristo praticando por nós algo que nós recebemos gratuitamente. Então, somos todos iguais dentro dessa graça. Somos todos igualmente atingidos e libertos desse padrão que era o pecado. E agora podemos atingir o padrão de Deus de santidade. Se a lei salvasse, por qual motivo Jesus veio resgatar os que estão sobre a lei, né? Então, agora acredito que a lei como aio será uma explicação que irá encerrar essa questão também trazida pelo irmão Dionísio. Muito bem, a lei como aio, essa palavra não é muito comum no vocabulário, mas ele explica muito bem aqui que ela agia como um tutor que conduzia no caminho, mas também tolhia a liberdade. Então a lei, ele usa aqui uma expressão daqueles batedores que fazem a proteção de
uma autoridade, né? Quando tem um governador, um presidente numa cidade, ele não simplesmente chega no avião, entra no carro e sai. Não. Existem aqueles batedores que eles vão à frente e o carro que está sendo guiado, ele vai seguir aquela rota. Ele vai por aquelas ruas, ele vai dentro daquelas velocidades e ele vai ele vai ser guiado e ele vai acompanhar todo aquele roteiro que já foi preparado. Então não há liberdade para quem está seguindo esse comboio, não há liberdade para dizer eu vou virar nessa rua, eu vou para o outro lado, eu vou parar aqui. Não, não, não. Você precisa seguir aqueles que estão aí à sua frente. Então, a lei, ela guiava. O que os judaizantes e muitos não compreendiam é que a lei de Moisés, ela guiava até Cristo. Ela não era uma oposição à graça de Deus, às promessas de Deus. Não. Jesus passou muito tempo procurando mostrar que a antiga aliança ela estava conjugada com a nova, ela, né, na antiga aliança era a sombra, agora é a própria manifestação. Então as pessoas tinham essa dificuldade de entender que a lei apontava para Cristo, assim como um aio aqui é um termo pedagógico, é como se fosse uma babá, ou uma professora, ou um mestre que conduz uma criança até o destino. Era isso que a lei fazia. Sendo assim, a lei não é adversária da graça de Deus, que é o que eles tentavam, meio que como dizer assim, não, mas a graça é fácil demais, a graça é leve demais, não é? E aí isso é um engano, que o jovem tem que tomar cuidado, porque na lei, adultério é adultério praticado. Na graça, adultério já é adultério se for pensado. Se você começar a refletir muito e começar na sua mente a já começar a organizar, a lei te pegava no ato, a graça te pega antes. A graça te pega na mente, a graça te pega no pensamento. Então, até porque na lei eram animais que eram oferecidos como sombra do cordeiro. E aí a gente tem que ter até esse cuidado, não é? Se eles, quando transgrediam a lei, eles eram culpados por desprezar o sacrifício de animais, e agora, conhecendo o Evangelho, está se desprezando o sacrifício do próprio Cristo, não é? Que foi um sacrifício perfeito. Então, a João 1,17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei nos prende ao pecado, mostrando o que é pecado. Então, veja que a lei só mostra o que é pecado. Agora, ela não te dá liberdade, ela não tem poder, a lei não tem poder, por isso que tinha um sacrifício de animais. A liberdade da prisão, ela só vem por meio de Cristo. Não é? Então, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. Então, a lei apontava o pecado, e os sacrifícios apontavam para um sacrifício perfeito que haveria de vir. Esse sacrifício é Cristo. Nele, nós temos plena liberdade de toda a prisão do pecado. E nós não podemos ficar presos ao passado. Eles tinham dificuldade de se movimentar. Eu diria que uma coisa que nós precisamos ter em relação ao Evangelho e a palavra de Deus e a fé cristã é o dinamismo da fé. A fé não é estática, eles ficaram parados. Não, é assim, é assim. E Paulo está dizendo, não, isso faz parte, isso não foi um erro, isso não foi à toa, não, não, não. Mas escuta, sabe esse caminho que vocês seguiram até agora pela lei? Então esse caminho agora, ele se conjuga com a graça e vamos seguir agora. Vocês não entenderam que aquele caminho estava apontando para esse? Eles queriam ficar presos lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem gente que ele não consegue continuar aprendendo. Ele fica parado, estático, móvel. Eu aprendi assim, é isso que tem que ser. E Paulo está dizendo, não, vamos caminhar mais para frente um pouquinho. Esse caminho que vocês trilharam é muito bom, mas é um caminho mais glorioso. Esse caminho que vocês trilharam era a sombra do que de fato vocês
haveriam de ver. John Wesley pregava uma fé não abstrata, mas uma fé concreta. Concreta. Algo real, não é algo abstrato, não é algo imaginário. De fato, é algo perceptível, Isso. praticamente palpável. Essa é a É fé verdade. de fato genuína É. em Cristo Jesus. E se eles e nós ficarmos presos, Nicolas, no que era a lei, nós ignoramos o sacrifício de Cristo. Esse que é o grande problema. Assim como na lei, ou você cumpre ou você não cumpre nada, ele até colocou aqui na observação do tópico, no 2, subtópico 2, ou é pela fé ou não é por caminho nenhum. Então, quando a gente acredita que pode dar uma ajudinha para Deus, e a gente acredita, opa, nós estamos zerando o que Cristo fez. O sacrifício dele é perfeito. Não há nada que a gente faça e nem que a gente precise fazer. O sacrifício dele é perfeito. E porque o sacrifício dele é perfeito, ele não apenas como a lei não apresenta o que é o pecado, mas ele também nos livra do poder do pecado. Romanos 6, do 11 ao 14, Romanos 5, 20, ele nos livra do poder do pecado. E eu queria só fazer uma observação aqui, para a gente já ir para o último tópico, sobre a questão da acepção de pessoas, que muitas pessoas elas confundem isso aqui. A graça é para todos, mas veja, ela está disponível para todos, né? A graça não é tão inclusiva quanto alguns pensam. Porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele... Percebe que o funil vai, eu costumo dizer, né? O funil começa assim, para que todo aquele que nele crê. Então, não há acepção de pessoas no sentido de que para o inferno irão todos aqueles que não reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não há acepção. Rico, pobre, classe social, não há. Como não há acepção para todos aqueles que o reconhecerem como Filho de Deus e como Senhor e Salvador de suas vidas. Não importa onde estejam, que classe social. Não, nisto não há acepção de pessoas. Agora, há uma acepção de pessoas no sentido de aquele que crê, aquele que não crê. Aquele que não crê, ele está fazendo a própria... Ele mesmo está se excluindo. Ele não creu no nome do Filho de Deus, então ele mesmo não creu. Perfeito. Muito bem. Muito bom. Vamos ao tópico 3, vamos falar sobre os verdadeiros filhos de Deus. Somos filhos de Deus pela fé, não há judeu nem grego, somos descendentes de Abraão. Olha, vou te falar, essa revista eu tenho para mim assim, Tremenda. né? Tremendo. É um curso teológico. É um curso teológico. E dos bons, hein? E um baita de um tema evangelístico, né? Não é? Se tiver alguém que tá lá sentadinho ouvindo o professor falar desse tema, e o professor trouxer bem colocada desta forma que o comentarista está trazendo, Sim. eu acredito que todos os alunos vão fazer uma grande reflexão. Sim. Será que eu não estou vivendo pela rotina? Será Sim. que eu não estou vivendo a minha comunidade de fé aqui na minha igreja? Será que os meus costumes, eu não estou vivendo uma fé só pelos costumes daqui? Isso. Eu acredito que Sim. é uma lição muito Uma boa bíblica, reflexão. teológica e Uma boa evangelística reflexão. também. E dentro desse ponto, é nos ensinado que a fé vem pelo ouvir e ouvir Sim. a palavra de Deus. Exato. E, infelizmente, uma realidade bíblica nossa é que as pessoas não leem a Bíblia. Sim, Infelizmente, no nosso grupo de jovens, no nosso grupo de convívio, às vezes, entre nós irmãos, não tem-se o hábito de uma prática diária de leitura. verdade. E automaticamente a gente está estudando justamente isso, né? Isso, Que a fé, o justo vive pela fé. é. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Sabe? fundamento. Então né? é o funil que foi dito, né, Pastor Denis? E vai funilando. Olha, eu sei que eu vou viver pela fé, mas a fé vem pelo ouvir, mas eu não ouço a palavra de Deus. Porque ouvir, nosso pastor nos ensina com muita propriedade. Só participar de um culto de domingo é muito raso. Sim, sim. É com muito certeza. raso. Você tem que ter, de fato, uma vida ativa na palavra do Senhor, uma vida ativa na presença do Senhor. Ninguém come só no domingo, né? Perfeito. E este ouvir a palavra do Senhor é a base aí da nossa fé. Quem Podemos dirá- ir para o tópico 3? Sim. Quem dirá comer só um sábado ao mês, né? Entendeu? E, tipo, sábado à noite e domingo você vai para aquele churrasco, aquela pizza, você come muito, mas não adianta, irmão. Na segunda-feira você acorda com fome. É verdade. Agora, aproveitando esse ganchinho aqui,
a gente precisa ser intencional com a vida espiritual. O jovem precisa ser intencional com a vida Sim. espiritual. Um parênteses aqui. O jovem precisa ser intencional com a vida espiritual. A gente é intencional com a alimentação. Claro, claro. Você sabe, você acordou, você sabe que tem que tomar café, você vai tomar café. Você sabe que precisa almoçar, você vai almoçar. Espiritualmente, a gente tem que estar ligado aos nossos sensores espirituais, não é? A barriga faz um barulho lá, eu vou comer, Vai. a boca seca, eu vou beber água. Precisamos ligar os nossos sensores espirituais É para verdade. deixar nossa alma. Esse assunto, esse é um reflexo da graça, no sentido de que graça é de graça. E as pessoas não refletem isso, porque sabe que se eu não tiver uma vida regrada na leitura, Cristo vai me perdoar e e dessa forma Fica vai por isso empurrando, mesmo. fica por isso mesmo, vai tendo uma vida muito pacata na fé, justamente por essa definição errônea de graça. Do Não lado quer dele não muda mergulhar. nada, mas você fica morrendo de fome. E como também se Deus tivesse a obrigação de sempre estar trazendo a gente de volta. Isso. Deus tem essa obrigação. É. Não, Deus uma hora vai. Quem nunca ouviu isso? Ah, não, eu tô afastado, mas uma hora eu vou voltar. Uma hora Deus vai. Tem uma reflexão Você que que não corre Daí a atrás, não. trombeta toca. já foi, né? Tem uma reflexão que eu gosto bastante. Bom, primeiro vamos derrubar, o tempo está decorrendo, Não, né? vai Mas quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fala que aquele que beber desta água, não é aquele que ver a água, não é aquele que sentir o cheirinho da água, não é aquele que se banhar, não é aquele que se respingar. Ele E a fala Bíblia também, tá quem aí, a tem sede, graça tá aí. venha. Muito bom. Podemos top 3? Vamos lá, tópico 3. Os verdadeiros filhos de Deus. Somos filhos de Deus pela fé. Antes de entrar diretamente, assim, já que na verdade dentro do assunto, né? E para os jovens é legal essa observação, que Deus habita em luzes inacessíveis. É impossível ao ser humano alcançar o trono do Senhor, a não ser por intermédio de Cristo e pela fé no Senhor Jesus. Não há telescópio Hubble, muito menos James Webb, que consigam alcançar o trono de Deus. Você só consegue enxergar o trono de Deus mediante a graça. Logo, este tópico vai trazer justamente menção sobre isso. Somos filhos de Deus. Por quê? Porque cremos, e crer é um ato de fé. O que faz com que sejamos filhos de Deus não é a observância da lei, mas o que faz, sim, sermos filhos de Deus é a fé em Jesus Cristo. É impossível que resquícios da mensagem dos judaizantes estejam sendo ensinados em nossos dias. Quando se exige que uma pessoa cumpra uma série de preceitos para que possa ser abençoada ou salva, o que vai te fazer, o que me faz, o que nos faz verdadeiros filhos de Deus, que é o tópico agora desse subtópico, é justamente o enxergar, o entender, o reconhecer pela fé a ação do Deus, Criador dos céus e da terra, que se fez homem, que se fez carne, morreu por você, morreu por mim, morreu por nós, para que nós aí sim pudéssemos pela fé sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. E no tópico 2, a gente já, na conversa que nós estamos tendo aqui, já trabalhamos e comentamos acerca disso. Mas algo comum em nossa sociedade é a distinção de pessoas. Eventualmente, nós fazemos um pré-julgamento das pessoas pela aparência, pela roupa que usa. Eventualmente, vários relatos, às vezes as pessoas entram em lojas com uma roupa X e são mal atendidas. Isso é comum na nossa sociedade, nós fazermos essa distinção. Mas, como já foi comentado aqui, na graça de Deus todos somos iguais. Todos somos iguais para a salvação, pecadores ou salvos. Mas com aquele funil que foi comentado pelo presbítero Irmão Denis. A graça está disponível a todos, mas não é todos que a receberam. Existe um pressuposto, nós temos que crer. Primeiro vem o crer e depois o derramamento. Então nós precisamos crer para que a graça seja derramada sobre as nossas vidas e sejamos justificados pela fé em Cristo Jesus e devidamente regenerados. Então, dentro desta graça, nós não temos distinção. A graça é para todos, mas não é todos que a têm. Ela tem um requisito. E então, por este mérito, sem fé, um judeu não pode ver a Deus.
e com fé, um gentil, um grego, um brasileiro, sei lá, uma pessoa de qualquer nacionalidade pode sim ver a Deus. Então, aí nós encerramos o subtópico 2, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ao crer em Cristo, somos todos um corpo em Cristo Jesus, pela graça, justificados pela fé e herdeiros da promessa. Muito bem, chegando aqui ao final dessa lição 7, somos descendentes de Abraão. Gálatas 3:29, Paulo vai dizer assim, Paulo diz, a Bíblia sempre diz, e se vocês pertencem a Cristo, eu gosto do escrito de Paulo, ele usa muitas expressões, e se, como essa condição, né? E se vocês pertencem a Cristo, também são herdeiros de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Tá? Então, veja, Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão pela força da lei, mas sim por causa da promessa de Deus, como foi abordado aqui, lá no primeiro tópico do cooperador Nicolas. A promessa vem anterior à lei, então a promessa não anula a lei. Agora, nós não somos filhos de Abraão por força da lei, mas por causa da promessa. Os judeus ainda são descendência física de Abraão, por exemplo. Então, se fosse por causa da lei, os judeus que hoje existem, praticantes da lei, dos preceitos de Moisés, enfim, dos rituais, eles seriam salvos, não é? Mas não são aqueles que praticam a lei ou que são descendência física de Abraão, que são considerados filhos de Deus, mas todos os que creem em Jesus pela fé. Todos que creem em Jesus pela fé. Aí alguém vai perguntar assim, então quer dizer que basta só crer. Ou então alguém diz assim, não é só crer. Bom, primeiro vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que é crer. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? Então basta só crer? Não existe só crer. Se a pessoa crê de verdade, se a pessoa crê por inteiro, é impossível que ela não manifeste na sua vida uma nova vida. Na sua vida, uma experiência de fé transformadora. Não tem como andar com Jesus e não ser tocado por ele, não ser mudado por ele. Se alguém diz que anda com Jesus e não tem comportamento modificado, tem alguma coisa errada aí. Eu costumo dizer para os jovens que se a sua experiência com Jesus ela não muda você, a sua experiência com ele é muito rasa, é muito superficial. Talvez seja essa experiência aí que a gente falou agora no tópico anterior, não é? Do domingo à noite. Só domingo à noite. Então, domingo à noite, ok, que legal. Eu pego minha Bíblia, eu vou para o culto, e aí eu vibro, aí eu choro, aí eu oro. E o resto da semana? No resto da semana eu vivo a minha vida, não é? É uma dicotomia espiritual. Domingo à noite eu coloco a roupa de crente, a cara de crente, penteado de crente, vou para a igreja. E no final de semana? E a graça, ela nos chama exatamente o contrário, vivermos essa liberdade em todo e qualquer lugar, iluminarmos todo e qualquer ambiente. Então, nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, mas nem por isso somos menos filhos de Deus. A adoção traz para nós as prerrogativas de uma herança que nos está destinada pela fé. Então, é como Deus, através de Cristo, nos torna seus filhos, e é como ele olhar para nós e dizer, sabe tudo que é a herança do meu filho? Por causa do que ele fez, agora todos vocês também têm acesso. Não tem diferença. Se alguém chegar para Deus e perguntar, escuta, o Jonatas é seu filho adotivo, ele vai dizer assim, é meu filho. Não, é meu filho. E o Nicolas? É meu filho. Mas ele nasceu de você, ele foi adotado, não é? Mas é meu filho, completamente meu filho, não tem nenhuma diferença. E aqui, só para concluir aqui a minha parte, uma pergunta que o jovem ele pode fazer, até o jovem, uma vez eu fiz um apelo na igreja e perguntei, aliás eu faço esse apelo muitas vezes, quem aqui tem dúvidas com relação à sua salvação?
Quem aqui tem dúvidas com relação à sua fé? Se Jesus voltar hoje, como ter certeza, não é? E nesse apelo que eu fiz no acampamento, eu fiz um apelo para desviados, para não crentes, não veio ninguém. Quando eu fiz esse, vieram todos. Então, como eu sei que eu sou filho de Deus? Como que eu resolvo isso? Como que eu fico em paz de que está tudo certo? 1 João, capítulo 3, versículo 9, João escreve: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente divina permanece nele. E por isso ele não pode viver pecando, porque ele nasceu de Deus. Então, como é que eu fico tranquilo em relação à minha salvação? Só olhar para a minha própria vida, só me olhar no espelho. É só olhar no retrovisor e ver, peraí, o que eu estou praticando? Se o que eu estou praticando é uma vida que agrada a Deus, tem pecado? Tem falha? Tem. Mas o Filho de Deus, ele peca casualmente. O Filho de Deus, ele tem duas características. Primeiro, ele peca casualmente. O pecado para ele não é um estilo de vida. O ímpio, ele peca para viver e vive para pecar. O ímpio, ele se sente bem com o pecado. O Filho de Deus, não, porque ele sabe que isso entristece o Espírito Santo, entristece a Deus. Então, primeira coisa, o Filho de Deus, ele peca casualmente porque o pecado está nele. Se a gente disser que não peca, né? Mas uma outra característica muito importante do Filho de Deus, ele evita pecar, mas quando ele peca, ele não foge de Deus. Ele corre para Deus, porque só tem perdão nele. Não tem como. Então, se você fugir dele... Então, filho que é filho, evita o pecado e quando peca, não foge de Deus. E, Corre pro pai. presbítero irmão Denis, um adendo do que o próprio senhor comentou, o perigo do evangelho que conforta a alma do homem, aquele evangelho coach, a pregação, eu esqueci o termo que o senhor usou. Terapêutica, né? Pregação terapêutica, exato. O verdadeiro evangelho, ele mostra que nós somos indignos, que nós somos dignos da morte. Que o verdadeiro evangelho, ele traz ao homem a verdadeira noção de que nós somos da pior espécie, digamos assim. E quando temos essa ciência, entendemos o quão importante é vivermos cada vez mais próximo do Senhor. A Bíblia fala que Cristo vive em mim. Então, o padrão da minha vida tem que ser de acordo com o padrão de Cristo. Pois não vivo eu, não são mais as minhas vontades, né? E não é para o meu conforto, mas Cristo vive em mim. Aquele que deu a si mesmo por todos, vive em mim. Qual é o padrão da minha vida? Perfeito. Pensando nisso, né? E a lei, nessa contextualização, traz justamente essa reflexão, mostra a incapacidade do ser humano de viver uma vida É santa, verdade. porque a lei põe regras inalcançáveis, inatingíveis. E aí nos revela claramente a necessidade do Salvador, do único cumpridor perfeito, a ovelha muda levada ao matadouro, para que pudéssemos ter vida, e essa sim em abundância. E referente ao Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, Jesus nos dizendo: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim. Não vim trazer paz, mas a espada. Justamente esse conflito interior. Sim, O Evangelho com certeza. constrange. O Evangelho faz com que você, de fato, reflita a sua necessidade de servir ou de estar junto com Deus. E essa reflexão, essa compreensão, só de fato vai acontecer quando, de forma lúcida, de forma racional, culto racional, é revelado ao seu coração que Jesus Cristo é Senhor. Ele sendo Senhor, ele tem poder sim para remir o pecado, para resgatar e para ele sim dar uma vida em abundância. É isso aí. Que lição tremenda, não? Muito boa, né? Eu queria, de novo, parênteses aqui, para a gente já concluindo, mas a gente falou muito sobre graça, tanto na lição 6 quanto nessa lição, e a gente está numa aula para jovens, numa lição para jovens, né? Um grande ponto de equilíbrio que nós precisamos ter enquanto líderes e pregadores para a juventude é esse confronto, esse equilíbrio entre confronto e restauração. O Evangelho confronta, mas ele também restaura. Numa das aulas que eu tive no curso de formação de obreiros, o pastor disse assim para mim: Denis, sempre que você perceber que a palavra está muito dura, pesada, peça graça. Duas coisas que eu aprendi
peça graça. Quanto mais, porque a gente percebe, você está ali preparando para pregar, você percebe que a palavra naquela noite vai ser, né, não vai ser estrogonofe, não, vai ser assim uma farofa seca, você percebe. Então ele dizia, peça graça de Deus. Porque tem gente que acha que o evangelho é só confronto, mas o confronto ao pecado, ele precisa mostrar para a pessoa também que ela não é capaz por si mesma, mas tem um caminho, tem uma saída. Sim. Porque se eu confrontar o pecador que já está caído e deixá-lo no chão, eu não cumpri a minha missão como pregador do evangelho. Eu preciso levantá-lo. Eu preciso mostrar para ele, ó, você está nesse lugar por sua culpa, sua responsabilidade, suas escolhas, mas a graça te levanta. E eu estou aqui para te ajudar. Então, somente às vezes falando para jovens, a santidade, legal, mas tem que ter esse equilíbrio, confronto e restauração. E se colocar no lugar do outro, né, pastor? Porque é muito fácil eu verbalizar, né, que, ó, tá errado. Mas quando a gente se coloca, né, Neemias, ele não tinha nada a ver com o que os seus avós, antepassados tinham feito, mas quando ele ora a Deus, ele diz, nós transgredimos. Perfeito. Porque quando você se coloca, você se nivela, como a gente está falando aqui. A graça é para todos, o pecado é para todos. Quando você se coloca nessa mesma posição, você se nivela. E aí a pessoa que está caída, ela, opa, peraí. Porque a melhor forma de levantar alguém é primeiro se abaixando até ela, que é o que o bom samaritano faz. Ele olha, se abaixa para levantar. Você não levanta ninguém estando de pé. Você precisa se colocar no nível dele, que foi o que Cristo fez, né? A graça é extraordinária, né? Boa a graça reflexão, desce, vem até nós para nos levar até Deus. Então a gente precisa ter esse sentimento de que a gente pode ajudar, precisa se confrontar, precisa corrigir, mas precisa levantar, precisa restaurar quem está caído. Se ficar caído, não resolve nada. Muito só bom. Confronto. É. Gente, que aula maravilhosa, tempo bom, esse tempo que nós estamos aqui. Eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Nicolas pelo seu tempo. Eu quem agradeço a preciosas. oportunidade, a paz do Senhor, que Deus toque os Já não é mais corações. a primeira vez, né? Já. Verdade. Muito bom. Presbítero Jonatas, obrigado também. Eu que agradeço estar nesta aula maravilhosa compartilhada juntamente com os irmãos, com os nossos irmãos aí também que estão nos assistindo. Como que é bom ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Compartilhar, né? Compartilhar a palavra do Senhor. Deus abençoe, presbítero Denis, meu irmão cooperador Nicolas. Amém, obrigado. É isso. Terminamos aqui mais mais um auxílio aos professores da escola dominical, direto aqui do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Queremos agradecer aqui ao pastor presidente Irineu Lima Pereira por essa abertura, por este espaço, e a coordenação geral também do pastor Neusley Moura. Todas as semanas neste canal você vai encontrar ajuda, auxílio para os professores das classes de adultos e de jovens também. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão. Ore por nós. Boa semana, boa aula. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.